Olá gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius e eu vim falar aqui sobre um projeto que a gente criou, que é um projeto de visualização de dados, mas que ele rompe com alguns preceitos dessa área e que eu acho que no final das contas acabou fazendo sentido quebrar com essas regras. Espero que a experiência que a gente teve com esse projeto seja útil para vocês ao criar um projeto de comunicação científica no futuro. Eu queria começar com esse tweet aqui, que é sobre o Paulo, e esse tweet é de julho de 2020, tá? E ele tá falando que ele tá se imaginando no bairro dele, imaginando a quantidade de mortos por Covid, e que ele se imagina saindo de casa e vendo a rua deserta, as casas, os prédios, as escolas, tudo deserto, abandonado, escuro. E a filha dele comentou nesse tweet, e ela falou que, pai, tem uma ferramenta que faz isso da Piauí. Ela colocou aqui o link. Eu queria aproveitar para fazer uma correção, apesar daquela URL super confusa que tem Piauí, Folha, sei lá, mais um monte de coisa. O projeto é da Lupa, que é uma agência de checagem de fatos, em parceria com a Google News Initiative. Esse projeto ele contou com 3 profissionais independentes, eu fui um deles e eu cuidei do design gráfico dessa ferramenta e também da programação front-end dela. Então, programei a carinha do site, algumas interações e tal. Esse foi um dos projetos que eu fiz, mas na verdade a minha experiência é com visualização de dados, em redação. Então, esses aqui são alguns projetos que eu fiz no Estadão, quando eu trabalhei por lá, trabalhei vários anos, e sempre que eu atuava nessa área, acho que tem 2 grandes princípios que eu acho que eles têm muito a ver com comunicação científica também. E a gente sempre buscava eficiência na hora de comunicar e neutralidade, ainda mais por se tratar de um jornal e tal. E eu queria quebrar isso daqui em 2 e focar primeiro na eficiência. E daí eu quero fazer um teste aqui com vocês, né? Se eu pedir para vocês contarem quantos pontinhos tem aqui nessa tela, vocês provavelmente vão bater o olho e vão me falar 5, né? Eu acho que isso é quase natural da gente. Agora, se vocês olharem e eu pedir para vocês contar, vocês provavelmente vão ter que contar meio que 1 a 1 ou agrupando alguns, vocês vão chegar à conclusão que tem 10. Agora, se eu perguntar para vocês quantos pontinhos tem nessa tela, e não tem nenhuma pegadinha, né? Não tem mais pontinho atrás de mim, nem nada assim. Se eu falar para vocês que tem 5.000 pontinhos aqui, vocês provavelmente vão acreditar, sendo que na verdade tem o dobro, tem 10.000. E a questão é que a gente não é muito... Nossa mente, ela não tem a capacidade de absorver muita informação dessa forma. Aqui tem alguns exemplos de quantidades diferentes só para a gente contextualizar. Então, o primeiro princípio assim, que a gente quebrou, digamos, com esse projeto de visualização de dados é que gráficos de pontinhos são ruins. Eu acho que normalmente é uma prática ruim. Se você não agrupar eles em alguma forma que faça sentido e comparar essas formas, só jogar os pontinhos não é muito legal. Então vamos deixar que essa primeira regra, que gráficos de pontinhos são ruins. O segundo teste que eu queria fazer com vocês é bem simples também. Se eu falar para vocês que essa barrinha, essa coluna aqui da esquerda representa 100, vocês provavelmente vão olhar para as do lado e falar, essa daqui deve ser 50, essa daqui deve ser 25, porque a gente consegue mais ou menos ver isso, né? Agora, se eu falar para você que esse círculo aqui do meio vale 100, quanto você acha que vale esse círculo do lado? Tem gente que pode falar que é 50, né? E se eu colocar aqui as linhas guia, você claramente vê que tem o mesmo tamanho, mas a área dele representa 25, se a área do anterior representa 100. E o que acontece exatamente aqui? Quando a gente olha para a barra, a gente consegue bater o olho e ver claramente que para preencher aquela barra maior a gente precisa de 2. Agora, quando a gente olha para o círculo, isso fica um pouco difícil. Na real, a gente precisa de 4 disquinhos desse para preencher. Então, assim, se a gente pensar que ele fosse um disco de chocolate, por exemplo, a gente precisa derreter 4 deles para conseguir preencher essa forma maior. E só de curiosidade, voltando aqui, a barrinha menor, ela tem mais ou menos 6. Representaria mais ou menos 6. Dá 6,25, que é exatamente 1/4 do anterior. Então, ao passo que aqui nas barrinhas, quando você diminui o comprimento pela metade,
o valor cai pela metade. No caso do círculo, se você diminui o diâmetro pela metade, a área dele cai um quarto, né? É uma coisa meio confusa. Então, o que a gente pode perceber é que também representar gráficos, representar informação usando gráficos de área desse tipo, pode não ser a coisa mais precisa. Tem gente que vai interpretar o comprimento, tem gente que vai interpretar a área, é meio ambíguo. E se a gente juntar isso com os pontinhos, que também são imprecisos, parece que eles fazem uma combinação terrível, mas na verdade foi exatamente isso que a gente usou num projeto como forma de codificação visual para uma informação. Esse aqui que vocês estão vendo é o primeiro rascunho do projeto que eu vou falar aqui hoje. E vocês podem ver aqui no desenho da direita que desde lá do começo a gente já tinha os pontinhos representando uma espécie de área. E essa aqui foi a cara final que ele ficou. Agora eu vou passar aqui um GIF e tentar contar um pouco como é que é a experiência do ponto de vista do leitor, do usuário, interagindo com isso. Então você tem aqui a página inicial, quando você vai no seu celular, ele propõe uma simulação. Você coloca aqui o seu endereço, escolhe ele entre a lista, ele vai falar, olha, essa é sua vizinhança no dia da primeira morte confirmada pelo coronavírus. Ele começa a fingir que aquela morte ocorreu ali perto de você. Ele avança um pouquinho e depois chega no tempo atual, nesse caso era 140 dias. Ele falava que dentro desse círculo tinha lá os quase 100 mil mortos por Covid. Ele gerava um mapa customizado para você, que você podia baixar. Então, assim, esse projeto ele teve uma repercussão boa e tal, e apesar dele usar gráficos muito ineficientes, e eu acho que o interessante desse projeto é justamente não a questão da eficiência, mas a questão da neutralidade. Como eu falei lá no começo, neutralidade é algo que a gente sempre busca nos projetos, e talvez nesse aqui, por a gente ter quebrado isso, a gente possa ter chegado em algum lugar interessante. Quando a gente fala de neutralidade, eu estou pensando nisso aqui. Se você fizer uma busca no Google por mortes por coronavírus, ele vai te dar um gráfico que você consegue ver a quantidade de mortes ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, isso é um gráfico muito preciso, né? Você olha para ele e você fala, ele é um gráfico que... Preciso não, um gráfico muito eficaz, né? Você consegue comparar muito facilmente a altura dessas barrinhas. Ela tem uma linha que representa a média dos últimos 7 dias. E você também pode ver por mundo e tal. A questão é que quando você olha assim, é como se você fosse um espectador externo, né? No jornalismo existe uma noção chamada view from nowhere, que é como se você estivesse olhando um fenômeno a partir de lugar nenhum. E daí eu queria, para contrapor isso, trazer um projeto do jornal New York Times, que é de 2018, mas ele se perguntava assim, cara, desde quando você nasceu, quão mais quente ficou a cidade em que você nasceu? Então ele pedia para você colocar uma cidade no mundo e o dia que você nasceu. Isso era global, tá? Não era só Estados Unidos. E ele começava uma narrativa com diferentes gráficos. Então ele colocava você num gráfico e depois essa linha aqui ela ia continuando até os dias de hoje para você ver quantos dias ficaram acima de tantos graus. Ele também colocava você no mapa e levava você e comparava você a outros lugares no mundo. E o interessante é que, assim, não é como se esse globo aqui do meio estivesse aquecendo e você estivesse olhando isso do lado de fora. Esse projeto, ele entende que você não é espectador externo, mas sim que você está ali, num lugar específico. Ele, ao reconhecer isso, ele te coloca numa narrativa personalizada. Não é só... lá no exterior, que tem projetos assim, tem um projeto bastante simples, mas muito interessante também do Nexo, aqui no Brasil, que é o seu salário diante da realidade brasileira. E o que esse projeto faz, na verdade, ele pede para você colocar o seu salário, um estado, e aqui eu coloquei um valor de 2.000, e ele te coloca... Tem vários outros gráficos embaixo disso, mas o principal é que ele coloca você em relação a todos os outros. Então, com R$2.000 em São Paulo, você ganha mais do que 80% dos brasileiros, praticamente. Então, ele dá uma noção de perspectiva. Ele coloca
o valor numa escala mais humana, talvez. E como que isso se relaciona com o projeto que eu apresentei, né? Esse projeto se chama No Epicentro, aqui estão algumas capturas de tela dele. E eu acho que esse projeto, por ele situar a pessoa, né, criar uma narrativa personalizada em torno de cada usuário, e é uma narrativa que se atualiza conforme os dias passam, ele tem um poder muito grande. E a gente consegue ver isso com algumas anedotas, né? Pessoas que compartilharam em redes sociais, tendo diversos tipos de relato de que elas ficaram chocadas com aquilo, ou de que aquilo tocou elas de um jeito que o número, se você falasse o número, provavelmente elas já sabiam. Se você parasse elas naquele dia e perguntasse quantas pessoas morreram hoje por Covid, elas provavelmente iam falar, 85 mil e tal. Mas quando você apresenta esse mesmo número, que é um dado muito simples, né? Do ponto de vista, assim, estatístico, é só um consolidado, mas você apresenta ele numa escala humana, você tende a diminuir o efeito que alguns pesquisadores chamam de quantitative numbing, que é como se fosse uma dormência quantitativa, que é quanto você se sente muito mais compelido a ajudar uma pessoa específica do que ajudar, 100 mil pessoas genéricas. Né? Quanto maior o número, menos a gente se importa. Mais ou menos isso. E é muito fácil a gente tentar quebrar isso contando histórias específicas. Então, você pega uma pessoa e conta a história dela. O que esse projeto se propôs a fazer foi tentar quebrar esse fenômeno não usando histórias pessoais, mas usando a história da própria pessoa, né, com dados quantitativos. Então, acho que isso pode ser bastante interessante. E não são só alguns tweets que eu trouxe aqui, né? A gente, na primeira semana de lançamento desse projeto, que foi em julho de 2020, a gente teve 210 mil acessos, e a gente provavelmente não consegue imaginar quanto que é isso, então aqui eu fiz um pontinho para cada pessoa que acessou a plataforma, e em média, essas pessoas ficaram 10 minutos e 54 segundos na página. Isso para quem trabalha com um jornal, com notícia, isso é muito, muito, muito mesmo. Só teve uma vez que aconteceu uma coisa parecida na minha carreira, foi um projeto muito de nicho, era sobre astronomia, com um jornalista especial de ciência lá do Estadão, que também as pessoas ficaram em torno de 10 minutos na página, só que foi um acesso muito reduzido, foram 10 mil acessos que tiveram esse tempo. E nesse caso a gente teve mais de 200 mil na primeira semana com essa média. Esse número realmente me deixou bastante confiante de que a gente tinha tocado num ponto que fazia sentido para as pessoas. E é legal pensar também que esse tipo de abordagem ele é praticamente universal. O jornal The Washington Post ele fez uma versão dessa ferramenta, só que para os Estados Unidos, e também teve uma repercussão interessante. Assim, eu sei que eu falei bastante sobre um projeto específico, mas eu acho que para a gente tentar generalizar um pouco, a gente pode olhar para essas duas palavras. E o que a gente acha que a gente conseguiu fazer bem nesse projeto não foi criar um gráfico que é inerentemente eficiente, né? A gente viu lá atrás, a forma de representar dados com gráficos de área não é muito preciso, representar com pontinhos não é muito preciso, mas a gente conseguiu meio que equilibrar essa eficiência, talvez até aumentar a eficiência, quando a gente diminuiu a neutralidade, quando a gente tirou essa vista a partir de lugar nenhum e colocou a vista a partir do lugar de cada pessoa. Então, se a gente entender eficiência não só como a pessoa sabe o número, mas a pessoa entendeu um pouco melhor qual que é a escala do número, eu acho que nesse caso valeu a pena a gente tirar um pouquinho a neutralidade, fazer uma narrativa personalizada para cada usuário e aumentar a eficiência, aumentar a conexão, né, a forma como que as pessoas se conectaram com aquele número. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje.
Se vocês quiserem ver mais sobre o meu trabalho, vocês podem entrar no meu site, ou se vocês quiserem conversar, podem me mandar um e-mail. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas no Twitter também é @vessueiro, se vocês tiverem interesse em falar comigo. É isso, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.